Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 27. Mateus capítulo 27. Tema da palavra: comprando um campo de sangue. Mateus capítulo 27, verso de número 3. A palavra do Senhor nos diz dessa maneira: então Judas, que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, repita comigo, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Repita comigo: porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Fecha teus olhos, amado. Amados, aproximadamente no ano 100 antes do Senhor Jesus, entra um homem grego, macedônio, conhecido como Alexandre o Macedônio, ou Alexandre o Grande. Ele toma a posse de Israel, começa a interferir no culto, na adoração, e de repente então Deus levanta uma família, chamada família dos Macabeus. É engraçado que essa história, ela não está na nossa Bíblia. E se na Bíblia Católica, como nós sabemos, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Esses 7 livros, conhecidos como livros apócrifos, que quer dizer livros não revelados, porque esses livros surgem na época que Deus estava mudo. Deus passa 400 anos em silêncio, sem falar, sem ministrar. Mas tem um livro em especial, o livro de Macabeus. É um livro histórico da época. Fala sobre esta família, essa família que se levanta contra Alexandre da Macedônia e começa a ter vitória. E de repente, as pessoas envolvidas naquela família, como Matatias, como Simão
Macabeus, como Judas Macabeus, começaram, amado, a proporcionar uma vitória, e aquela vitória foi tão grande, que todos os meninos que nascessem depois dali, quando o pai ia dar o nome, ou era Simeão, ou Simão, ou era Matatias, ou era Judas, mas o nome que ficou em evidência na época era Judas. Todo macho que nascia em Israel, os pais logo pensavam em dar o nome Judas, porque hoje com certeza talvez você não teria coragem de colocar o nome do seu filho Judas, mas Judas, meu amado, significa vitorioso, significa abençoado, significa louvável. E com certeza naquela época, quando nasce aquela criança, o pai de Judas o levanta e fala: essa criança irá chamar Judas, porque eu vejo nessa criança um homem vitorioso, porque eu vejo nessa criança um homem louvável, porque eu vejo essa criança uma criança abençoada. Mas, amados irmãos, Judas Iscariotes, mas o nome dele na verdade é Judas Iscariotes, era daquilo que ele representava. Havia um partido na época de Jesus, revolucionário, chamado Zelotes, e dentro desse partido existia ainda um grupo mais radical, chamado Iscariotes, que eram pessoas que usavam punhal para matar os soldados romanos. No meio da multidão, eles iam por trás de um soldado com um punhal na veia da perna e passava. E Judas, então, amado, ele vem desse contexto. Judas, ele vem desse contexto político. Judas, ele vem desse contexto de um revolucionário, que de repente ouve a mensagem de Jesus. E assim como Jesus chamou Pedro, assim como Jesus chamou ali Zebedeu, Tiago, Jesus também escolhe Judas. E Judas fica na escola do Senhor Jesus durante 3 anos, aprendendo, relacionando, ouvindo coisas, meu amado, maravilhosas demais. Mas eu quero dizer nesta noite, que dos 12 discípulos, muitos erraram, muitos vacilaram, muitos tiveram que começar assim como Pedro, mas só Judas Iscariotes foi o único discípulo que não deu certo. Sabe, meu amado, isso acontece muitas vezes. Tem pessoas que vêm seguir Jesus, tem pessoas que vêm servir Jesus, tem pessoas que caminham durante anos com Jesus, como discípulo e discípula, mas não dão certo, não flui, não rompe, não vai para frente. Por que será que Judas não deu certo? Por que será que Judas não rompeu? Por que será que Judas não desatou no ministério, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, assim como outros? Primeiro, amados, porque Judas não permitiu ser tratado e transformado por Jesus. Veja o que diz no capítulo 12 de João, capítulo de número 12 de João, verso de número 5. Se puder passar aí o pessoal da comunicação, puder colocar para nós. João capítulo 12, verso 5 e verso de número 6. João capítulo 12, verso 5 e verso 6. Diz assim a palavra, começando do 4:
Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Repita comigo, mas porque era o quê? Ladrão. Amados, esta palavra não está sendo colocada no passado, nem no futuro, e sim no presente. A Bíblia está colocando que ele era ladrão. Ele estava com Jesus, ele ouvia das coisas ministradas por Jesus, a palavra, a cura, o milagre. E Jesus, meu amado, ele não foi alguém que recusou a oferta, não foi alguém que recusou o dinheiro, pelo contrário, Judas, ele foi colocado ali como tesoureiro do Senhor, e toda a oferta que lançava, tudo que entrava, todo recurso que entrava, Judas metia a mão, Judas roubava, Judas pegava. Agora imagine você, será que Jesus não sabia, sendo filho do homem, sendo filho de Deus? Será que Judas não imaginava? Será que Jesus não imaginava que o seu discípulo Judas era um ladrão? Com certeza, amado. Mas por que Jesus permitiu? Porque Jesus Cristo, ele deu a oportunidade a Judas de receber a transformação, a mudança de vida, a mudança de caráter. E hoje, amados, nós podemos dizer que tem muitas pessoas que chegam a Jesus, que seguem a Jesus, que servem a Jesus, mas não permite que o seu caráter venha a ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Tem muitos adúlteros que entram na igreja, que se torna membro, que participa das coisas, mas continua a vida de adultério. Tem muitos que, amados irmãos, vêm de uma forma, recebe o desafio de mudança, recebe o desafio de transformação, mas infelizmente não permite que o Senhor venha transformar. Venha do jeito que está. Este é o convite de Jesus nesta noite. Venha do jeito que estás, mas não continue do mesmo jeito, não continue da mesma forma, não continue com as mesmas ações, meu amado irmão, porque o Senhor, ele é especialista em transformar vidas. Manaba shurikan turike manai. Hoje cedo eu botei no Instagram que a minha gagueira, eu era completamente gago, me levou à timidez. A minha timidez me levou às drogas, e as drogas me levou ao lixo, a viver. Eu passei 2 anos da minha vida dormindo em cima de papéis de outdoor. 2 anos. Aqueles papéis era a minha cama, encarregado, ganhava bem, e o meu desafio
toda a semana, era apenas era comprar um colchão, era dormir dignamente, era poder descansar em cima de um colchão. Mas, meu amado irmão, quando o dinheiro batia na minha mão, toda semana era a mesma coisa. Eu esquecia do colchão, eu esquecia da minha necessidade, comprava roupa, saía na sexta-feira e só voltava segunda-feira sem um centavo no bolso. Eu não tenho dificuldade de ser dizimista, irmão, porque tem gente que tem dificuldade de entregar 10% a Deus. Mas naquela época eu entregava 120% a Satanás. Era um lixo rejeitado pela sociedade. Ninguém queria perto. Era um lixo que nem crente tinha coragem de pregar e evangelizar. Mas se os crentes não foram à minha procura, o Espírito Santo de Deus foi. Eu vi Deus me chamando: filho, coloca a roupa, a melhor roupa que você tem. Eu peguei minha calça de vendedor social, a minha camisa social, amarrei o cabelo, joguei por dentro da camisa e fui para a casa de Deus. Lá naquele dia, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De prostituto, me tornei um homem de Deus. De drogado, me tornei um homem de Deus. De viciado, tornei-me um homem de Deus. Sabe por quê, meu amado irmão? Não tem como você viver com Jesus sem ter a sua vida transformada. Você pode ficar na igreja e passar o resto da sua vida sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas quando você encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Não importa o jeito que você chegou neste lugar, importa o jeito que você vai sair, transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Judas caminhou com Jesus, ouviu os ensinamentos, mas Judas era ladrão. Judas entrou com Jesus sendo ladrão, e Judas permaneceu estando com Jesus sendo ladrão. Sabe o que eu quero dizer com você, irmão? Judas, ele só se aliou a Jesus porque dentro do seu coração havia a má intenção. Tem pessoas que vivem com a má intenção no coração, querendo fazer o mal, querendo fazer o mal. Judas carregou isto em todo momento. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o plano dele seria executado. A segunda coisa, meu amado, Judas colocou o seu interesse pessoal acima do interesse de Deus, acima da vontade de Deus. Mateus capítulo de número 26, verso 14 e 16, diz o pacto da traição. Verso 14 nos diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: se que quereis dar,
eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante, buscava uma boa ocasião para o entregar. Fique comigo, preste atenção. Como eu falei com você, Judas Iscariotes, ele era da esquerda, do partido revolucionário dos Zelotes. A intenção era boa, a intenção era libertar Israel das garras dos romanos. Quando Judas vê Jesus, o povo clamando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, Judas identifica o seguinte: esse é o Messias, é este homem que vai libertar Israel, livrar Israel da garra dos romanos. Mas os zelotas, amado, eles não pensavam essa libertação através da pregação, e sim através do poder das armas, e sim através, meu amado, de morte, de muito sangue sendo derramado. Judas pensou que Jesus seria esse Messias, queria derramar sangue, queria fazer uma revolução, libertando Israel do povo romano. Só que Jesus começa a falar de amor, começa a falar: se você leva um tapa no rosto, vira a outra face. Jesus começa a falar do reino de Deus, de coisas boas. Judas começa a ter uma decepção daquilo que ele projetava em Jesus, e de repente Jesus começa a falar da sua morte, que seria morto, que seria crucificado. Aí Judas pensa o seguinte: não é esse líder que eu sonhei para mim, não é esse líder que eu projetei. O homem está falando agora que vai morrer, vai ser pendurado numa cruz, como derrotado. Eu fiquei 3 anos andando com ele, achando que ele fosse o libertador, e agora ele fala que vai ser morto. Eu não vou perder esses 3 anos, eu vou ter que ganhar alguma coisa nisso. E ele vai ao sacerdote: quanto vocês me pagam para trair? O sacerdote fala: olha, 30 moedas de prata. Vocês estão comigo? Esse é o preço. Judas fala: então tá bom, na ocasião certa eu vou entregar ele nas suas mãos. Sabe, amados, Judas colocou o seu projeto pessoal acima do projeto de Deus. Judas não entendeu todas as profecias do Antigo Testamento falando de Jesus. Assim somos nós, amados. Às vezes nós gostamos muito de culto, de bênção, de milagre, de prosperidade, de poder. Eu não sou contra, não, eu sou a favor. Mas a maioria das vezes você coloca a sua necessidade acima do projeto de Deus. Querer a bênção é muito fácil, mas nós somos chamados, amados irmãos, a dar nossas vidas pela obra de Deus, pelo chamado de Deus, pelo projeto do reino de Deus. O projeto de Deus, amado, ele tem que estar acima de tudo na sua vida. A Bruna do João está aqui.
Não, vou dar um testemunho do João. João, esses dias ele recebeu uma proposta de um cargo melhor e de um salário melhor, um aumento salarial. Irmãos, nessa época você receber um aumento salarial é bom demais, não é verdade? Mas o chefe dele falou o seguinte: você vai ter que fazer uma faculdade. E o João está começando agora. Foi no escritório, pastor. E eu sei, amado, que um dependente químico vai saindo, que ele não precisa nesse momento, né, de dinheiro, de faculdade, precisa de Deus para se firmar. Eu vi aquilo como um projeto. Aí eu falei: João, você vai chegar para ele, você vai agradecer. Ele falou assim: mas eu preciso estar na obra de Deus, eu preciso continuar, porque eu saí das drogas, do vício, Deus está fazendo uma obra na minha vida, eu preciso continuar. Sabe o que aconteceu? Ontem ele mandou, sexta-feira mandou um WhatsApp, o e-mail da empresa falando que o salário dele foi aumentado diante do fator dele, do trabalho e tudo. Mas eu entendi o seguinte, irmãos: ele colocou o projeto de Deus acima do projeto dele, e Deus honrou sobremaneira. O encarregado, o chefe, viu ali virtude de alguém que quer crescer, que quer ir para frente, que quer ir mais. Só que às vezes, amado, nós colocamos o nosso projeto achando que aquilo ali vai funcionar, vai dar certo. Nos cansamos, meu amado. Nade na onda de Deus, dentro da vontade do Senhor, dentro do querer do Senhor. Terceira coisa, amados: Judas sabia do peso do decreto feito por Jesus, por ser um traidor. Olha o que diz o verso 20 ao 24. Chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos e comiam. Declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós um me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram por uma pergunta: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Preste atenção, irmãos. Se tem uma coisa que vai ter e vai existir em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer função, é o traidor ou a traidora. Não tem jeito. Você vê o projeto de Lula, houve alguém que traiu e abriu o jogo. Projeto do Bolsonaro, os próprios amigos, colegas começam a trair. A traição, amado, infelizmente, ela faz parte, porque o primeiro a trair foi o diabo. Traiu o rei. E você não seria traído? Você não seria rejeitado? Você está me entendendo, amém? Mas Jesus, ele sabia. O círculo de Jesus também não era perfeito, havia ali um traidor. E Jesus falou: olha, tem um traíra na minha roda, na minha mesa, e esse come pão comigo. Mas Jesus avisou, verso 24: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhes fora não haver nascido. Isto é um decreto. Jesus está falando: daquele que me trair, vai me trair, mas grande peso cairá sobre ele. É melhor que ele não tivesse nascido.
Judas, meu amado, ali era para tremer as pernas e dizer: misericórdia, sou eu, Senhor, eu confesso. Mas ele ficou quietinho. Ele ficou ali ouvindo aquele decreto, meu amado irmão, sabendo de tudo que iria passar, de toda a situação. Sabe, amados, assim como Judas, o Senhor, através da sua palavra, Ele nos deu decreto de bênção e de maldição. Se você fizer, você vai ser abençoado. Mas se você fizer, você será amaldiçoado. E às vezes nós deixamos o decreto de bênção de Deus sobre as nossas vidas. Acabamos a desobedecer a Deus, recebendo o decreto de morte. E isso, meu amado irmão, a pergunta que eu te faço: quando Deus escolheu aqueles 12 espias, 10 ficaram de um lado e 2 ficaram do outro lado. Você ficaria no lado dos 10? Ou do lado de Deus, de Caleb, de Josué? Com certeza você vai dizer: pastor, eu ficaria do lado de Caleb e Josué. Não, irmãos, poucos aqui ficariam. Iria ficar do lado da multidão. Se você estivesse indo lá ver os gigantes, o tamanho dos homens, você voltaria e ficaria do lado da multidão. Nós somos chamados a obedecer e sempre ficar do lado da verdade de Deus. Doa quem doer, machuque quem ficar machucado. Mas nós somos chamados, meus amados irmãos, a ficar do lado de Deus. Quero falar algo que vai te machucar, mas em todas as igrejas evangélicas há muitas pessoas piores do que Judas, Judas. Sabia disso? Mas não é pouco não, irmãos. É muito. Por quê, pastor? Presta atenção, se você vai concordar comigo agora. Quarta coisa: Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Verso 48 a 50. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. E logo, aproximando de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Repita comigo: Judas. Repita comigo: Judas traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Eu te pergunto: você faria o mesmo? Gostaria que a igreja pudesse responder sim ou não. Você faria o mesmo? Sim ou não? Você pode responder sim ou não? Não. Sim ou não? Sim ou não? Judas traiu Jesus por mísero 30 moedas de prata. Era pouco? Era pouco ou era muito pouco? Era muito, irmãos.
Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, que dava a condição dele comprar uma fazenda, um campo, terra. Era muito. E aí nós batemos na cara de Judas. Na sexta-feira da paixão, no sábado de aleluia, as pessoas saem batendo naquele boneco chamado Judas Iscariotes, porque Judas traiu Jesus pelas míseras 30 moedas de prata. Mas às vezes tem pessoas que traem Jesus pelo copo de cerveja, pela prostituta. Tem pessoas que trocam Jesus quando deixa de orar, quando deixa de buscar. Tem pessoas que trocam Jesus por causa do emprego, arruma um emprego e desaparece da igreja, entra no Uber, acabou a igreja. E aí, amado, o ruim é Judas. Quantas pessoas começaram a namorar, entraram da prostituição e saíram do altar. E o Judas que é ruim. Quantas pessoas trocam Jesus por menos? Quantas pessoas viram as costas para Jesus? Quantas pessoas no emprego é confrontado quando fala você é crente, e a pessoa fecha a boca e não fala nada. Quantas vezes Jesus foi trocado por um rabo de saia? Quantas vezes Jesus foi trocado por um tatuado, barriguinha de tanquinho? A irmã orava, buscava, apareceu o caco de vidro, nunca mais voltou à igreja. Quantas vezes você trocou Jesus? Quantas vezes você traiu Jesus? Quantas vezes você rejeitou Jesus por muito menos? Talvez Judas foi até melhor do que você. Ele trocou Jesus por uma fazenda, e você está trocando por muito pouco. Sabe, amados, eu penso o seguinte, já estou acabando. Se tem uma perseguição aqui no Brasil nos cristãos, e nessa perseguição tem um decreto que quem confessar Jesus vai ser morto, vai ter sua vida tirada. Sabe o que vai acontecer? Eu acredito, irmãos, que 1% só se salva, porque o resto vai falar que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, para ter a vida. O nosso evangelho tem sido raso, é o evangelho do oba-oba, é o evangelho da circunstância, é o evangelho do domingo. Mas o Senhor tem nos chamado para viver um evangelho da realidade, e essa realidade é permanecer com Jesus, queira ou não. Com o bolso cheio ou com o bolso vazio, louvado seja Deus. Com saúde ou sem saúde, louvado seja Deus. Com emprego ou desemprego, louvado seja Deus. Namorando ou não namorando, louvado seja Deus. Entenda isso, meu amado irmão.
Nós precisamos, irmãos. Ontem nós tivemos o casamento aqui do João e da Lucinete. Chegaram. Duas coisas marcou aquele casamento. Primeiro, quando eu subi no altar, eu falei, tá uma glória de Deus, que tremendo. Estavam casando virgem. Iria ter a primeira relação sexual depois de casado. Aí você pensa assim, otário, bobo, otária, podia estar lavando a égua. Não, amado, por causa do Senhor. Foram fazer uma festa aqui no fundo da igreja, bem simples. Todo o mundo comeu, tomou muito refrigerante e glorificou o nome do Senhor Jesus. É a diferença, irmãos. A gente tem que entender o seguinte: o Senhor, Ele precisa vir em primeiro lugar. E por último, o arrependimento de Judas veio tarde demais e de forma equivocada. Capítulo de número 27, verso 3. Olha o arrependimento. Então Judas, que traiu, vendo Jesus, fora condenado, tocado de remorso. Ele estava, meu amado, ali. Se falar que remorso, arrependimento, a gente tenta falar que não é a mesma coisa. Ele se arrependeu. Pedro se arrependeu e Judas teve remorso. Não, a Bíblia quer dizer que é a mesma coisa. Só que quando Pedro se arrepende, ele corre para Jesus. E Judas, quando se arrepende, ele corre para a forca. O arrependimento não é suicídio, não é forca. O arrependimento é você voltar para Deus. O arrependimento é você voltar para os pés do Senhor Jesus. O arrependimento é você querer começar de novo, mas começar com Jesus Cristo Todo-Poderoso. Judas se arrependeu, fez uma coisa bonita, irmãos. Olha que coisa linda. Ele não gastou o dinheiro, ele não torrou o dinheiro, ele pegou a sacola de dinheiro, ele correu lá no meio do templo, junto ao sacerdote, e falou: toma esse dinheiro é preço de sangue. Que coisa linda. Só que o arrependimento dele foi tarde demais. O Senhor estava morto. Foi de forma errada e de forma equivocada. Mas tudo isso, amado, para cumprir a palavra de Deus que está lá em Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que eu fui avaliado, preço que Deus foi avaliado. Qual é o preço que Jesus vale para você? Aquele preço foi lançado, nem como oferta serviu. Os sacerdotes falaram: não podemos colocar no gasofilácio, porque é um dinheiro maldito. Vamos comprar um terreno, um campo de sangue. Vamos fazer um cemitério para os forasteiros, para os injustos, para os assassinos. E aquele dinheiro só serviu para comprar o campo de sangue, a terra de sangue, preço de sangue. Feche teus olhos. Sabe, entenda isto. Quando nós traímos Jesus, quando nós negamos Jesus,
Nós estamos comprando campo de sangue. Eu lembro de um rapaz chamado Tom, dependente químico, veio aqui na igreja, aceitou Jesus, se converteu, participando da célula, participando da igreja. Mas teve um que saiu e começou a investir na vida dele. Até um dia que esse cara saiu, foi para o mundo, voltou, porque a palavra de Deus fala que aquele que volta é como se tivesse um espírito que sai e fica rodando e não haja onde morar, e volta com 7 piores do que o primeiro. A palavra de Deus fala que quem volta é como a porca que volta para o lamaçal, é como um cachorro que come do seu próprio vômito. E aquele rapaz voltou para as drogas, para os vícios. E um dia antes dele morrer, uns jovens aqui da igreja foram lá dentro da boca de fumo tirar ele de lá, falando da importância que ele tem para Jesus, que ele tinha para Jesus. E no outro dia, aquele rapaz acabou morrendo, tendo pai, tendo mãe, tendo futuro. O preço da desobediência foi preço de sangue. Quantas mulheres estão sofrendo dentro do relacionamento conjugal, às vezes apanhando do marido, por causa da desobediência, estão sofrendo agora. Compraram um campo de sangue. Quantos hoje estão vivendo situações terríveis, situações que machucam, na depressão, no vazio existencial? Talvez Satanás projetou para você, no final da sua vida, um campo de sangue. Mas Jesus está falando: filho, se você quando nasceu não foi abençoado, não foi vitorioso, não foi louvável, eu te chamo, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu darei descanso, eu darei alívio, eu darei a vida eterna. Sabe, você tem carregado um peso insuportável. Você acorda sem prazer de viver. Você vive a cada dia sem esperança, sem expectativa. Já pensou em tirar a sua própria vida? Mas o Senhor está ministrando muito forte. Filho, o projeto de Satanás é morte, é fracasso, é derrota. Mas o projeto que eu tenho para você é a vida eterna. O projeto que eu tenho para você é você receber
Eu quero perguntar nesta noite: cadê a primeira pessoa que vai aceitar Jesus?